gente está falando sobre a questão da numerologia junto ao tarô, pois todas as cartas, principalmente os arcanos maiores, eles têm um número, né? Desde o 1 até o 21. Né? Na verdade, desde o 0 até o 21, ou desde o 1 até o 22. Depende muito do tarô. Por que essa diferença? Alguns tarôs vêm de 1 a 22, né? Porque aí o louco ele vem na posição 22. Tem outros tarôs, né, dependendo da marca, que o louco vem na posição 0, como eu já referi aqui anteriormente, a relação do 0 com o louco. Eu gosto mais desta posição, onde o louco vem na posição do 0, né? E isso acaba trazendo uma interpretação melhor para o jogo. E depois disso, nós temos também os arcanos menores, nos naipes de copas, de ouros, de paus e de espadas. Então, nós temos As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, o número ele permeia tanto os arcanos maiores como os arcanos menores. E hoje nós vamos estar falando da questão numerológica, né, numa visão meio pitagórica relacionada ao tarô, de 1 a 9. O 1, ele surge daquele caos que eu falei na relação do 0 com o louco, né? Ele surge do nada. Porque o louco, ele representa o vácuo, ele representa aquela posição onde a energia está solta, a energia é pura e desorganizada. E aí, quando surge uma intenção, quando surge um pensamento, surge uma primeira manifestação, ainda no nível mental, nós temos aí o número 1, que traz na simbologia do mago, de todos os elementos, todas as energias começando a se manifestar do nada, para dar ao vazio o preenchimento, dar no lugar do vácuo uma posição, algo que vai preencher esse vazio, representando a individualidade do ser, a unidade, né? Então, o número 1, ele representa aonde está todas as potencialidades do ser humano, né? Quando um surge em qualquer, né, seja arcanos maiores ou arcanos menores, estamos falando aí de uma potencialidade que está sendo amadurecida, que está vindo em destaque, né? É onde, né, tá lá no 0 todas as ideias e manifestações desorganizadas, né, na posição do louco, e quando chega o mago, essa posição começa a se organizar e aí começa a se manifestar uma vontade, né? O 1 também representa a particularidade do ser, aquela particularidade que nos faz escolher o que eu quero para mim, o que eu quero para minha individualidade, o que me torna um ser humano ativo, que me torna participativo da minha vida. É o processo de individuação, me tornar um indivíduo diante da sociedade, né? E fazer a minha personalidade se desenvolver. Isso é o início de onde o ser humano começa a trabalhar as suas energias, né? Esse número 1, ele vem representando o início da manifestação da energia para a criação de algo real, né? Uma intenção que surge para posteriormente se manifestar no mundo material. É o princípio. O 1, ele vem como princípio masculino. No entanto, que alguns tarôs traz na mão do mago um bastão simbolizando o falo, né? Que é o símbolo masculino. Então, esta é a simbologia do número 1 relacionado ao tarô. Especificamente está relacionado ao arcano maior do mago e aos as de paus, ouros, espadas e copas. Então, essa simbologia, de forma bem resumida, do número 1 com relação a estes arcanos. Passamos agora para o número 2, que vai simbolizar o arcano da papisa, né? E os números 2 dos naipes menores. O 2 ele surge juntamente com o 1. Assim que o 1 é criado, é manifestado essa intenção, surge aí o 2, porque o 2 ele traz a ideia da polaridade. Nada existe se não há polaridade, se não há energia negativa e energia positiva. O 2 ele vem como a sombra do 1, né? Ele traz esse surgimento simultaneamente com o 1, trazendo essa dualidade, né? Tudo na vida tem uma dualidade. Se eu estou alegre, um momento eu vou estar triste. Se eu estou positivamente em alguma situação,
a um oposto. Então nós temos essa simbologia da dualidade também. E ele vem representando o arcano maior da sacerdotisa ou da papisa, né, que traz aí a simbologia do princípio feminino. Enquanto o 1 é o princípio da simbologia masculina, o 2 surge simultaneamente, junto com o 1, na simbologia do princípio feminino. Então, se o 1 é a luz, o 2 é a sombra, né? É aquilo que eu acabei de falar das polaridades. O que vem a ser um complemento, né? O 2 ele vem como complemento do 1, ele surge junto com o 1, mas para complementar o 1. Isso traz a ideia do casal, a ideia do casamento, a ideia da parceria, né? Então, quando o 2 surge junto com o 1, o que acontece quando os dois se unem? Vejamos agora no número 3. Então, a junção do 2 com o 1 dá aí o 3, né? Na matemática, 2 e 1 são 3. E isso, 3, ele traz o princípio da trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Do receptivo e do ativo, né? Do princípio ativo, na verdade, receptivo, do princípio ativo da ação, né? Junto com 2, que é esta ação. Então, o princípio ativo do 1 com a ação do 2 vai resultar em alguma coisa. E o 3 é o resultado. Então, voltando, o 1 é o princípio ativo, o 2 é a ação e o 3 é o resultado, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo dentro da visão do cristianismo, né? E aí a gente vai comparando também os ciclos da vida, né? O que tem isso com os ciclos da vida? Nós temos o 1 que representa a vontade, né? Que vontade é essa? Uma vontade de uma pessoa ser pai, de uma vontade de ser mãe, né? E quando surge essa vontade, existe uma energia que vai se acumulando para que uma hora essa vontade se manifeste. E essa hora só vai manifestar a partir do momento que a pessoa tiver uma relação sexual. Quando a pessoa tiver uma relação sexual, aí há a possibilidade de manifestar a ação, né? Então, quando a pessoa tem a relação sexual, resulta a ação. E a ação vai gerar o que? A fecundação. É 2, né? E 2, né, o que vai ter como consequência essa fecundação? A gestação, né? A gestação é o 3. Então, nós temos o princípio ativo do 1, que é a vontade de ser mãe ou de ser pai, a da ação, que é a relação sexual, que gera fecundação, né? E o 3 resulta na gestação, né? Na criação. O número 3 está muito relacionado à criatividade, à capacidade de criar, de procriar, né? De gestar, né? E está muito relacionado, né? Ao arcano maior da imperatriz, que representa a mulher, representa o lado feminino da mulher, da esposa, dentro das cartas do tarô. E com isso também traz aí, posteriormente, o número 4, que é o imperador, a simbologia do paterno, do pai, do homem, do marido, né? Que a gente vai ver agora a questão do número 4. Então, com 4, representado pelo imperador, né, que simboliza o pai, surge o que é sólido, o que é concreto. O que é concreto? Né? Nós vimos que 3 seria também a gestação, então aqui 4 é o nascimento, a concretização. A coisa torna-se real, torna-se material, torna-se palpável, é possível ver e tocar. Né? O 4 traz essa simbologia do que é concreto, do que é organizado, do que é estruturado, do que é real, do que é organizado, do que é estável, né? Do que o que está dentro das leis. As leis organizam, né? Então tem a ver com leis também, com governo, com governança, administração. O número 4 tem toda essa relação. E o imperador tem essa simbologia, né? De organizar, governar, aquele que provém, aquele que organiza, a simbologia do provedor dentro da estrutura familiar, que é o pai. E, posteriormente, surge o número 5, que traz um movimento. 5 significa movimento. E esse movimento ele vem para desestruturar, desorganizar, tirar a estabilidade, para que, posteriormente, tudo se inicie um novo ciclo, inicie uma nova fase. Então, quando o 5 surge, que representa o Papa, né? Traz a questão de o Papa, como símbolo maior da Igreja Católica, traz aquele que tem conhecimento,
a sensação e a qualidade de libertação. Então, às vezes, o 5 faz necessário um movimento para que a pessoa se liberte daquilo que é negativo, liberte daquilo que incomoda, liberte daquilo que não é positivo para si. Então, há necessário dessa desestruturação para se libertar de algo que foi criado por ela, desde o 1, 2 e 3. Então, ela tem que se libertar dessa estrutura para sentir-se livre. E essa libertação é um processo de superação. 5 também simboliza a superação, a necessidade de superar daquilo que é prejudicial a si mesmo, daquilo que manifesta como um bloqueio. Então, o Papa traz também essa simbologia do 5, né? Já que o 5 está relacionado ao arcano do Papa e também aos arcanos menores, como a gente viu. Traz também, como ele traz o movimento, ele traz também a ideia do tempo, né? O tempo, ele traz o tempo de mudança, o tempo de manifestação. Então, tudo isso, o 5 traz essa ideia. Que vai agora, no 6, trazer essa ideia de tempo, esse movimento provocado pelo 5, traz a ideia de tempo de tempo passado, presente e futuro, no número 6. E esse tempo passado, presente e futuro, no número 6, ele constrói e possibilita, né, a questão da memória, né, de armazenarmos a memória. Né? Sem passado, presente e futuro, não trabalhamos de uma maneira forte a nossa memória. Também o 6 ele simboliza o equilíbrio, né? Traz um pouco do equilíbrio, uma ligação com as questões familiares, com o afeto, principalmente com as questões da sexualidade e do sexo. O 6 está muito ligado, já que a palavra 6 vem de uma palavra que agora não estou me lembrando, que significa a palavra de origem, acho que latina, que significa sex, né? Sex, 6. 6 tem essa relação com a palavra sexo, que é sexo e sexualidade. Então, ele traz muito essa energia da sexualidade, do afeto, ligado às questões da família. E ele traz também o reequilíbrio, a ideia de equilíbrio ou de desequilíbrio. Do lado negativo, ele representa o desequilíbrio. E do lado positivo, ele representa o equilíbrio. Ele vem reequilibrar aquilo que o movimento do 5 desorganizou. Então, ele traz essa energia de organização novamente, para que possa se transcender todo esse processo anterior, né, até aqui. E essa transcendência, ela vem através do número 7. Com esse simbolismo, o 7, né, traz a questão da vida eterna, da pureza, do lado mais misterioso, mais místico, a essência do ser humano, do lado da magia, da sensibilidade. É um número muito ligado à espiritualidade, ao autoconhecimento, à introspecção, à necessidade de parar para se conhecer, a introspecção para o autoconhecimento, a busca de novos caminhos, né? E esse número representa o arcano do carro, né? Que são caminhos a seguir, qual direção eu pego, ou eu preciso parar para me conhecer para depois decidir para que caminho eu vou. Então, o 7 tem muito a ver com o autoconhecimento, a necessidade da busca do conhecimento, ou de se conhecer, para aí tomar a decisão qual rumo e qual direção seguir. Para que, após eu decidir qual caminho eu seguir, terei aí uma colheita a fazer, né, desse ciclo que veio até aqui em 7. E aí surge o 8. O 8 é colher aquilo que plantou, ou seja, a justiça seja feita. Você está colhendo o que plantou. Então, o 8 ele vem como o número da justiça, também simbolizando o arcano da justiça, né? Que nada mais é 2 vezes 4, ou seja, a organização, a estruturação, a governança, a administração de tudo aquilo que eu fiz lá em 4, agora ele chega em dobro, cobrando o resultado. Né? E isso simboliza a justiça, a colheita do que você plantou até agora, que tem a ver com o arcano da justiça, né? Repetindo aqui para vocês. E aí chegamos ao final do ciclo, que é o 9, onde se a manifestação, essa manifestação de tudo que veio nesse ciclo até aqui, a colheita, agora manifesta-se tanto num plano físico, onde está inserido o sujeito, num plano emocional e mental e num plano espiritual e energético. Então, tudo se paira nesses 3 planos. E aí, finaliza o ciclo de uma situação. Então, os números, de uma forma bem sucinta, como eu coloquei para vocês,
tem essa simbologia. E aqui o número 9, que eu estou falando da manifestação dessa dimensão, né, dessas 3 dimensões, está relacionado ao arcano do eremita, né, que é o arcano de uma pessoa sábia, de uma pessoa de conhecimento, mas porém lenta, né? Então, isso tem a ver com a questão do autoconhecimento num grande processo do zero até aqui. Para que eu possa agora chegar ao triunfo maior, que é o 10. O 10 é a junção do 1 e do 0. E a gente começa a fazer a associação a partir de agora dos significados anteriores. Espero que você tenha gostado um pouco dessa dica e fique aí uma reflexão para que você possa ter aproveitamento deste conhecimento.